Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que Deus possa estar abençoando cada um e as suas famílias, os seus sonhos, que eles sejam sempre pautados na direção do Senhor e que a vontade do Senhor prevaleça na vida de cada um de vocês, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia! E aí, meus irmãos, vamos para mais uma lição da nossa escola bíblica, né? Eu ia continuar a escola bíblica dominical, mas às vezes a gente coloca no sábado, a gente escuta durante a semana, então escola bíblica semanal. Então, meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição número 13, em qual o título fala Um retrato dos falsos mestres. Mas antes da gente começar, né, vamos orar, né? E eu, assim, falei o nome da lição, mas é uma lição que está lá na segunda carta de Pedro, do capítulo 2, nos versículos 1 a 10, parte A, tá bom? Mas antes da gente começar, vamos orar, né? Para que o Senhor possa estar nos conduzindo nessa lição. Peço ao Senhor que não seja eu a falar, mas seja a voz do Santo Espírito de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Deus querido, louvado e engrandecido seja teu nome, Pai. Oh, meu Pai, tu és maravilhoso, Deus, porque tu tens providenciado a cada semana, Senhor, os recursos necessários para que possamos estudar a tua palavra, Deus. Em meio a tantas questões que têm acontecido aí no mundo, mas a tua mão poderosa está sobre a vida de cada um de nós. Eu creio, Pai, creio, Pai, que tu não nos desampara em momento nenhum. E nós podemos ver isso porque estamos aqui reunidos, Senhor, mesmo distante, mas juntos no coração, porque somos um só corpo. O corpo de Cristo, a igreja que vai ser resgatada, que vai ser levada até os céus, Pai, porque tu és maravilhoso e és fiel, Pai. Cuida de cada um de nós, Pai. Muito obrigada, Deus, por tudo. Abençoa, Senhor, essa aula que vamos escutar, Pai, que ela possa vir falar aos nossos corações da maneira que tu colocaste na tua palavra, Deus, que não haja nenhuma questão que seja humana, mas seja através do teu Santo Espírito, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, meu Pai. Santo, poderoso Deus, obrigada. Nós te agradecemos e te oramos em nome de Jesus, o que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer a leitura do texto todo, né, que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até a primeira parte do versículo 10. E, deixa eu ver aqui, isso. E eu vou fazer essa leitura. Vou fazer primeiro na versão Almeida atualizada, tá? Deixa eu ver se eu falei direitinho, peraí. É Nova Almeida atualizada, para não falar errado. Porque eu só falo Almeida, aí tem que falar direitinho. Eu vou fazer a leitura nessa versão, e depois, quando eu for fazendo versículo a versículo, devagarinho, eu vou fazer na outra versão, que é na linguagem de hoje, tá bom? Que aí a gente vê nas duas versões, mas é tudo a mesma coisa, só mudam algumas palavras que são sinônimos, tá bom? Então vamos lá. Aqui na Bíblia ela já tem o título assim, Os Falsos Mestres. Vou começar. Capítulo 2, segunda carta de Pedro, versículo 1 até a primeira parte do 10. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado.
Movidos por avareza, eles exploraram vocês com palavras fictícias. Mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Então, até aqui a gente leu o texto completo, tá? E agora a gente vai fazendo o estudo ponto a ponto, né? Então, essa carta é a segunda carta de Pedro. Ele escreveu, ele já estava bem idoso, né? Bem velhinho. E ele ainda continuava com essa preocupação de alertar os irmãos, né, da região em que ele enviou a carta, lá da Ásia Menor, para que eles ficassem atentos. Em especial agora ele vem falar dessa questão dos falsos mestres, né? Aí no começo ele vem falar, agora eu vou mudar para outra versão, tá, irmãos? Ele vem falar assim: no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Então aqui ele está fazendo uma remissão lá no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento tinham os profetas enviados por Deus, e quantos surgiram que eram falsos, né? Tantos que falavam e que eram falsos, que não eram levantados por Deus. E aí ele vem falar, mesmo a mesma coisa que aconteceu lá no passado, que eram falsos profetas, vai acontecer no meio de vocês, que virão falsos mestres, esses que seriam líderes, né? Que estariam à frente da igreja e estariam vindo de modo falso, de modo enganoso. Então ele vem alertar sobre essa questão, né? Eles estariam praticando ordens conforme as ciladas de Satanás. Eles não estariam ali para poder levar a palavra de Deus, mas seriam servos de Satanás. Então vamos lá, continuando aqui. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. Então aqui ele vem falando que, da mesma forma que lá atrás apareceram falsos profetas, esses falsos mestres agora na nova aliança, eles surgiriam para distorcer aquilo que a palavra vem dizer, aquilo que o evangelho vem falar. E eles estariam colocando a rejeição em cima do mestre. Quem é o mestre? Jesus Cristo. Quem é que nos salvou? Jesus Cristo. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Então, mesmo diante de tudo isso, Deus não está esquecido, enganado, porque Ele nunca é pego de surpresa. Nosso Deus, Ele nunca é pego de surpresa. Então, Deus está de olho, porque tudo vê, e a palavra diz que cairá destruição, e não vai tardar. E aí a gente fica, mas não vai tardar quanto tempo? O tempo não é nosso, o tempo é do Senhor, né? Então vamos lá, deixa eu ver aqui se deixei de falar alguma coisa aqui nesse pedaço. Então é isso, né? Então, pelos falsos profetas, que são esses falsos mestres, o inimigo, ele vem tentando sempre contaminar a mensagem de Deus, tentando contaminar a mente daqueles que querem escutar o evangelho. E esses falsos mestres, como são servos do enganador, do inimigo das nossas almas, eles mentem
e falsificam no seu modo sistemático, né? Eles vêm com aquelas palavras de exortação, de condenação, para que possam aprisionar a mente daqueles que o escutam, achando para que aqueles que o escutam, os seus subordinados, vamos dizer assim, porque não podemos chamar de ovelhas, porque ovelha quem tem é o pastor. E aí, esses falsos mestres não são pastores, eles são enganadores. Então, eles vêm com palavras sempre de exortação e condenação, para quê? Para que esses subordinados, eles fiquem achando que sempre estão agindo de um modo que precisem daquela palavra, tá? E aí, é um ataque total à verdade do evangelho. É isso que esses falsos mestres, eles fazem. E aí, esses falsos mestres, eles influenciam a igreja para que adotem a postura do mundo. Sabe aquela questão do nada a ver? Então, e aí vai entrando na igreja, entrando na mente de cada um. Ah, mas não tem nada a ver, não tem problema. E aí essa questão vai contaminando a igreja, vai contaminando as mentes. E aquilo que é primordial. O nosso culto, ele deve ter o centro em quem? Quem é que é o principal dentro de um culto? O nosso Deus. O culto, ele deve ser centrado em Deus. E aí, o que acontece? Nesse culto, a pregação dá lugar às atividades centradas no homem, em vez de ser centrada no Senhor. E a ênfase bíblica no pecado, o arrependimento e a santidade, né, aquele processo de santificação que a gente sempre fala, ela é substituída, em vez de ser falado sobre isso, sobre a ênfase bíblica, como combater o pecado, como o arrependimento, o perdão do Senhor, a santidade, o processo de santificação, tudo isso fica de lado e é substituído pela ênfase na autoestima e na satisfação das necessidades humanas. Então é isso que esses falsos mestres, eles vêm para enganar a mente das pessoas, a mente daqueles que estão ali escutando aquela palavra de engano. E essas pessoas que procuram, né, esses falsos mestres, elas querem para poder o quê? Satisfazer suas próprias vontades e seus próprios desejos, né? E isso não pode acontecer dentro da visão do evangelho. O evangelho ele tem que ser pregado fielmente conforme a palavra. E a palavra, meus irmãos, ela sempre vem não apenas com condenação. A condenação, ela vem para quem? Para os ímpios. Ela vem para aqueles que não estão conforme a palavra de Deus. Mas aqueles que são justos, né? Justos através da justificação, porque a gente sabe que não há um justo no mundo, apenas o Senhor Jesus, mas através da justificação, nós que passamos a ser justos por meio de Jesus, nós estamos dentro de uma palavra de bênção, de uma palavra de promessa, de uma palavra de alegria. É isso que o nosso Deus quer. Ele quer que enquanto estivermos aqui de passagem nesse mundo, nós estejamos alegres. Mesmo diante das aflições, a alegria do Senhor é a nossa força. E se nós não alegrarmos o Senhor, através das nossas atitudes, através do nosso falar, através do nosso agir, que força nós teremos? Se a alegria do Senhor é a nossa força. Se entristecemos o nosso Deus, nós perdemos a nossa força, né? Então, vamos continuando aqui. Peraí, deixa eu ver onde eu parei. Peraí, deixa eu me achar aqui, gente. Então, continuando aqui. Versículo 2. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Esse caminho da verdade é a palavra de Deus, né? Então, aqueles que se identificam com esses falsos mestres, por quê? Porque é uma coisa agradável a eles, porque vai despertar os desejos da carne, né? Aquela questão do nada a ver. Então, eles vão distorcer o caminho da verdade. 3. Em sua ambição por dinheiro, esses falsos mestres vão falar mal. Não, peraí, gente, me perdi. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas. Então, gente, de acordo com o que está falando aqui, pela questão da ganância, do dinheiro, então haverá engano.
haverá engano nas palavras, para que eles possam satisfazer as suas próprias vontades, né? E aqui, e aí vão contar histórias inventadas, né? Continuando aqui no 3, parte B. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. E quem é o destruidor deles, desses falsos profetas? O nosso próprio Deus, né? Então, o nosso Deus, ele aqui é muito claro. Ele fala de que modo esses falsos mestres eles vão agir, enganando as pessoas, distorcendo o evangelho para proveito das suas próprias necessidades, dos seus próprios desejos. Eles agem com dissimulação, né? Eles agem com mentiras, eles agem para satisfazer as paixões da carne. E aqui também fala que o Senhor ele não está deixando de ver nada disso que está acontecendo. E existe uma promessa de julgamento. E essa sentença contra os falsos mestres já foi decretada há muito tempo pelo nosso Deus. Desde o início, né, da história da Bíblia, da história do mundo, esse julgamento já foi pronunciado lá no Jardim do Éden contra a serpente. Então Deus tem condenação para todos os que distorcem a verdade. A sua destruição não dorme. É assim que Pedro ele vem expressar essa condenação eterna que permanece, pronta para ser aplicada por Deus àqueles que falsificam a sua verdade. Então Deus não dorme. Ele está vendo e existe uma condenação já preparada para todos esses que distorcem a verdade. Continuando aqui. 4. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. 5. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que se salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus, e Deus também salvou outras 7 pessoas. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra... eu vou parar até aqui, vou parar no final do 8. Então, gente, aqui o Senhor, através dessa carta de Pedro, ele vem explicar alguns exemplos de julgamentos que já aconteceram com aqueles que distorceram o evangelho, que desobedeceram, né? Até mesmo antes do evangelho do Senhor Jesus, que desobedeceram a palavra, que mentiam sobre a verdade estipulada por Deus, sejam lá na época do Antigo Testamento como no Novo Testamento. Aí vamos ver aqui, os exemplos que ele deu. Os anjos caídos, né? Os anjos que pecaram não são identificados aqui, né? A gente imagina que são os anjos que passaram a seguir Satanás. E aí Pedro se refere juntamente desses anjos, juntamente com o inimigo, juntamente com Satanás, porque eles se rebelaram contra Deus e foram expulsos da presença do Senhor. Eles queriam ser mais do que Deus, se rebelaram contra o Todo-Poderoso. E aí foram expulsos, né? E aí, como está representado lá na linguagem em Apocalipse 12, de 3 a 9, 1/3 dos anjos, os seguidores de Satanás, foram lançados para a terra. E aí Deus ficou irado com essa rebeldia, essa apostasia desses anjos em relação às ordens que Deus dava, a ordem estabelecida por ele. E qual foi o julgamento? Foram afastados da presença de Deus e destinados ao inferno, entregues aos abismos da terra até o juízo final, né? Então, esse é o primeiro exemplo aqui na carta de Pedro. Outro exemplo aqui que ele deu, quando houve a destruição através do dilúvio, lá na época de Noé, né? Deus, ele destruiu o mundo antigo, né? Nos dias de Noé, e só se salvou Noé e a sua família, aqueles que estavam debaixo eu vou falar essa palavra, da unção que existia sobre a vida de Noé.
Então, irmãos, isso é muito importante. A gente está perto de pessoas que têm a unção, as pessoas que têm a manifestação da vontade de Deus, porque assim seremos atingidos por coisas boas que vêm da parte do Senhor, porque do nosso Deus só vem coisa boa. Nada do nosso Deus é ruim, tudo do nosso Deus é bom para os seus filhos. Para os ímpios, para os falsos profetas, para aqueles que distorcem a palavra, aí sim existe o juízo. Vamos continuando aqui. Então, o segundo exemplo foi lá da época de Noé. E o terceiro exemplo que ele deu foi quando ele destruiu com fogo a cidade de Sodoma e Gomorra. E ele fala aqui o exemplo de Ló, que Ló via tudo aquilo que está, aquela imoralidade, tudo aquilo que acontecia de errado lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Ló ficava agoniado, angustiado. Então, aqui fala claramente, nós que somos cristãos, nós que somos justificados, nós que estamos no processo de santificação, que aceitamos a Cristo e queremos ter uma vida conforme Cristo, uma mente conforme Cristo, nós não podemos olhar para o pecado e achar que aquilo é normal. Nós não podemos estar tranquilos diante de uma situação próxima ou até mesmo distante, mas aqui nesse caso que ele fala de Ló, Ló vivia numa cidade totalmente contaminada pelo pecado, totalmente impura. E Ló ficava agoniado, angustiado. Então, meu irmão, cada um de nós pare e pense. Isso que está acontecendo tão próximo de mim, que não é conforme a vontade de Deus, será que eu estou com o coração tranquilo quanto a isso ou eu tenho ficado angustiado? É assim que nós devemos ficar angustiados. Por quê? Porque o nosso Deus ele vai nos livrar dessa angústia. Se você não demonstra que você está incomodado com aquilo, então, nem do modo natural você vai se afastar daquilo. O sobrenatural, ele vem quando o natural, ele surge no nosso coração e é transformado na parte sobrenatural, espiritual, tá? Então, houve esse incômodo de Ló em relação àquele povo imoral. E aí Deus mostrou aqui o julgamento que já aconteceu lá nos tempos antigos, né? Então, vamos lá. Continuando aqui, peraí que eu me perdi. Cadê? 9, tá. Aí no 9, esse versículo 9 eu acho lindo. Vamos ler. Tudo isso mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele. E também, isso é maravilhoso, né? Essa primeira parte. Nós que somos dedicados ao Senhor, o Senhor nos livra das aflições, né? Aí vem a outra parte, ó. E também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Ai daquele que cair na mão do Deus Todo-Poderoso, né, meus irmãos? E aí vamos continuando aqui. Deixa eu ver aqui se eu deixei de falar alguma coisa nessa parte. Peraí. Vamos aqui. Então. Essa parte do versículo 9 que eu falei que eu amo muito, é muito importante a gente colocar esse versículo no nosso coração, essa primeira parte. Ele sabe livrar os piedosos, ele sabe livrar aqueles que buscam a ele. E isso é um conforto para cada um de nós, saber que o Senhor nos livra da provação desculpa. É um conforto saber que o Senhor nos livra da provação, né? Cada um de nós que é piedoso, que exerce o processo de santificação, que é justificado, o Senhor nos livra. Então, coloque isso no seu coração. Isso é promessa de Deus para a nossa vida. Nosso Deus não nos desampara no momento de aflição, no momento de angústia. Ele não nos desampara, Ele nos livra desses momentos. E aí nós, como cristãos, nós somos chamados, irmãos, para confiar nessa infinita sabedoria e soberania do nosso Deus poderoso. Ele é um protetor de cada um de nós, ele é maravilhoso. Isso também está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, e do 38 até o 39. E aí, falamos da parte boa, né? Mas e a parte da condenação? Isso vem para os ímpios, para os injustos, para os mentirosos, para os falsos profetas, falsos mestres. E aí o nosso Deus, ele sabe aplicar o castigo aos injustos, que é a parte final desse versículo, né? E aí Deus, não somente ele sabe livrar cada um dos seus filhos, né? Como a gente leu no início do versículo, mas também reserva
sob castigo os injustos para o dia do juízo. Ele mantém, meus irmãos, os ímpios para o dia do juízo final, enquanto continuam a ser punidos no presente tempo. Então, mesmo os ímpios achando que estão se dando bem, não. Eles estão como se fossem aprisionados numa gaiola, esperando o dia do juízo final. E aí, nesse processo que eles não se arrependem, que eles não mudam de atitude, eles continuam acumulando mais e mais culpa, né? Complicado. E aí, essa parte desses ímpios, o Senhor, ele visa especialmente aqueles que seguem a carne, andam em imundície das paixões mundanas e menosprezam qualquer governo. Que governo é esse? É o governo tal, XY? Não. É o governo da vontade de Deus, do soberano senhorio de Jesus Cristo. O governo do nosso Senhor. É esse governo que o nosso Deus fala. E aí, cadê? Onde a gente está agora? Já estamos acabando, né? O 10. Aí é a parte final. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele, né? Aí aqui eu li na outra versão que fala sobre o governo esse governo é o governo do Senhor, e aqui fala da autoridade do Senhor. Então, meus irmãos, essa palavra de Pedro, ela vem nos mostrar que esses falsos profetas do Antigo Testamento, eles ainda existem na versão, né, dos falsos mestres, e que nós devemos estar atentos, porque eles utilizam as paixões mundanas, eles utilizam o seu próprio eu, eles não colocam Jesus, não colocam o nosso Deus no centro de um culto racional. Eles colocam as suas próprias necessidades, eles se autopromovem, eles estão voltados para o seu próprio umbigo, para a exaltação do seu próprio nome. E não é isso que o nosso Deus quer. A gente leu aqui claramente na palavra, e a palavra ela é clara, ela é objetiva. Irmãos, quando nós buscamos, através do nosso Santo Espírito que habita em nós, através do Santo Espírito de Deus que habita em nós buscamos o entendimento para essa palavra maravilhosa, tudo fica claro. Então, meus irmãos, que nós possamos entender cada vez mais o que Deus quer falar aos nossos corações através da palavra. Espero que cada um de nós tenha podido apreender essa palavra, porque para mim foi muito, muito bom. Deus falou muito ao meu coração desde o momento que comecei a preparar, e que o nosso Deus possa estar falando a cada um de vocês, meus irmãos. Desejo a vocês um dia maravilhoso na presença do nosso Deus, uma semana linda, abençoada. E não esqueçam, o nosso Deus ele tem promessas maravilhosas para as nossas vidas. O nosso Deus é um Deus de alegria. E agora, que não podia faltar, que eu não fiz lá no começo, será que alguém lembra? Será que alguém sentiu falta? O nosso abraço de família! Isso cá! Vamos, irmãos, vamos fazer o nosso abraço? Vamos nos colocar na nossa classe. Vamos afastar as cadeiras. Afasta, afasta, afasta. Cuidado aqui com os degraus do auditório. Cuidado, cuidado. Afasta, afasta, afasta. Vamos fazer aquela roda. Então, cada um segura assim no outro que está do lado. Vamos lá. Nesse abraço pode segurar. Aí, quando eu fizer 1, 2, 3, a gente vai todo mundo pro meio e dá aquele super abraço, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos lá, gente! Abraço de família, classe Sacá, classe linda do Senhor. Glória a Deus. Grande beijo, meus irmãos. Grande abraço de família para cada um de vocês, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Tchau!